Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show. Eu sou Vinícius Schiavini e hoje, com pesar, mas vamos falar de Neal Adams, um desenhista que vai ficar para a história dos quadrinhos. Neal Adams é um nome que entra para a história das histórias em quadrinhos, na verdade para a história da arte. Porém, ao invés de eu falar aqui e deixar passar alguma coisa, eu pensei, quem é o meu amigo que mais manja de quadrinhos? Então, convidei o Cláudio Basílio para falar um pouquinho, ou bastante, já que Neal Adams é um cara de uma importância magistral, sobre a obra de Neal Adams. E, infelizmente, no dia 29 de abril de 2022, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos faleceu. E no caso aqui, eu estou falando do Neal Adams, né? Para as pessoas que de repente não colecionam quadrinhos, não têm vivência com esse meio, o nome Neal Adams talvez não represente nada. Mas quando a gente analisa a história das histórias em quadrinhos, quando a gente analisa o quadrinho americano e quando a gente pensa, por exemplo, nos 10 maiores quadrinistas americanos de todos os tempos, certamente o nome do Neal Adams está nessa lista. E quando a gente reduz o escopo dessa lista, colocando, por exemplo, os 5 maiores quadrinistas de super-heróis de todos os tempos, certamente o Neal Adams também está nessa lista. Mas para entender a importância do Adams, nós precisamos tentar resgatar um pouco da história dele. O Neal Adams nasceu em 1941, era um nova-iorquino da gema e provavelmente passou a infância e adolescência lendo histórias em quadrinhos. E certamente foi isso que despertou os pendores artísticos dele, tanto que ele terminou o ensino médio se especializando em artes. Assim que terminou o ensino médio, como todo garoto sonhador, ele foi procurar emprego na área, apresentou amostras dele na DC Comics, que é a editora do Superman. Essas amostras foram rejeitadas. Então ele levou essas amostras para a Archie Comics, que na época era comandada por Joe Simon, que é um dos criadores do Capitão América, e o Joe Simon falou para ele: rapaz, você tem talento, você desenha bem, mas sai fora dessa. Desenhar história de quadrinhos é atraso de vida, não dá dinheiro para ninguém. E de fato, né, ele chegou a fazer alguns pequenos trabalhos para a arte, mas ele acabou mudando o seu foco para o mercado publicitário, fazendo artes para propagandas, coisas desse tipo. Em 1962 ele pegou uma chance nos quadrinhos quando começou a desenhar a tira do Ben Casey. Para quem não sabe, Ben Casey era uma série médica que passava na TV americana no início dos anos 60, que fazia muito sucesso, e ela teve uma versão em quadrinhos que foi desenhada durante um bom tempo por Neal Adams, né? E ele alternou esse trabalho no Ben Casey junto com outros trabalhos em publicidade, até que finalmente, em 1967, ele voltou a trabalhar com histórias em quadrinhos com gibis, trabalhando especificamente na DC Comics. Perdão, não na DC Comics. Primeiro ele trabalhou na Warren Publishing, que era uma editora especializada em gibis de terror. Posteriormente, em 67, ele foi trabalhar na DC Comics. Inicialmente, ele trabalhou fazendo gibis de guerra e os editores da DC Comics começaram a perceber que o traço do rapaz era bonito, era elegante. E ele começou a ser muito solicitado para fazer capas de gibis, até um momento em que
ele começou a produzir duas séries sobrenaturais, o Desafiador e o Espectro. A partir desse momento, o talento dele aflorou de uma forma espetacular. Como é que esse talento dele aflorou? Se a gente olha a arte do Neal Adams, a gente percebe que ele trouxe muito da sensibilidade artística da arte publicitária para os quadrinhos. Ele valorizava muito o realismo, que era uma obrigação da arte publicitária, e ele trouxe isso para os quadrinhos de super-herói. Mas, além disso, além dessa arte realista, ele acrescentou elementos muito importantes de expressividade e de técnicas narrativas pouco comuns para a época. E esse trabalho dele no Desafiador e no Espectro foi um marco. A partir daí, mais ou menos por volta de 68, 69, ele começou a desenhar as histórias de um certo cara orelhudo que defende a cidade de Gotham, chamado Batman. E aí ele basicamente armou uma revolução na vida do Batman. Ele redefiniu o visual do personagem, ele fez um Batman um pouco mais alto, com orelhas um pouco mais pontudas e com uma capa mais alongada. E o mais importante de tudo, junto com o escritor Denny O'Neil, ele resgatou as origens sombrias do Batman, porque, para quem não sabe, o Batman, quando surgiu em 1939, era um personagem sombrio, certo? Era quase um justiceiro urbano. E esse resgate e a qualidade desse trabalho do Adams foi tão espetacular, tão fora do comum, que muita gente o considera o maior desenhista do Batman de todos os tempos. E aí, com esse trabalho junto ao Cavaleiro das Trevas, ele virou um superastro. E o que acontece? Ele não poderia ficar restrito apenas então somente ao Batman. Então, junto com o escritor Denny O'Neil também, em 1970, ele começou a trabalhar na série Green Lantern, Green Arrow, que era uma série protagonizada pelos heróis Lanterna Verde e Arqueiro Verde. E essa série foi muito notabilizada por lidar com temas que eram muito sensíveis na época, como pobreza urbana, racismo, fanatismo religioso e direitos indígenas, né? E essa série ficou muito famosa especificamente porque ela mostrou o parceiro juvenil do Arqueiro Verde, o Ricardito, como viciado em drogas. Hoje, isso já é algo polêmico. Imaginem em 1970, né? Então as coisas pegaram, ele foi muito criticado por isso, mas ao mesmo tempo também foi muito insensado. E aí, meus amigos, ele virou um astro total. E dada a sua fama, ele começou a trabalhar também para a Marvel. Aliás, ele foi um dos primeiros artistas a trabalhar tanto para a Marvel quanto para a DC simultaneamente, sem usar pseudônimos, né? E na Marvel ele trabalhou junto com o escritor Roy Thomas na série dos X-Men e dos Vingadores. Só que o que acontece? O Adams era um cara muito genioso, muito independente, e em 1971 ele criou o próprio estúdio dele, o Continuity Associates, que era basicamente uma organização que prestava serviços artísticos tanto para editoras em quadrinhos quanto para o mercado publicitário. A partir desse momento, a produção quadrinística dele diminuiu um pouco, mas ainda assim, de tempos em tempos, ele era convidado para projetos especiais. E um dos principais projetos que ele se envolveu foi lançado, se não me engano, em 78, foi a graphic novel Muhammad Ali vs Superman, onde ele mostrou o Muhammad Ali, que é considerado o maior boxeador de todos os tempos, dando uma surra no Superman. Um trabalho, sem dúvida alguma, fundamental. E de lá para cá, ele fazia um trabalho ali, outro acolá em quadrinhos, mas como já foi dito acerca das qualidades artísticas dele, a sensibilidade realista que ele trouxe para os quadrinhos americanos, a maneira como ele narrava as histórias, tiveram um impacto tão grande, mas tão grande,
que nos anos posteriores ao seu sucesso surgiram vários artistas inspirados no trabalho dele, como Brent Anderson, Bill Sienkiewicz, John Byrne e muitos outros. Então, nos últimos tempos, até pela idade, a produção dele estava pequena, mas ele sempre fazia o circuito das convenções e o público brasileiro teve a possibilidade de ter o contato direto com ele em 2019, na última CCXP. Nesse momento, nada do que eu fale aqui é capaz de descrever a grandiosidade e a importância do trabalho do Adams, mas o que nós podemos fazer aqui e agora, nesse momento, rever os trabalhos deles. Se as pessoas procurarem nos sites da vida, vão encontrar material dele lançado aqui no Brasil, especialmente em relação ao Batman e ao Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, e cabe a nós nesse momento pegar e mandar aquele pensamento positivo para a família dele. Dito isso, eu agradeço a atenção de vocês aqui. Obrigado, Cláudio, pela participação. Aliás, eu recomendo que vocês acompanhem o blog dele, que é muito bom, tem uns artigos excelentes. E enquanto isso, se você quer conferir alguma obra de Neal Adams, eu estou colocando o link de um produto da Amazon, mas também procure conhecer mais sobre todo o trabalho dele, tem bastante coisa. E a obra de Neal Adams é eterna. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!